Olá, vamos falar de investimentos, então vamos trazer para vocês mais uma empresa para que possamos rever um pouquinho da sua história e principalmente analisar como que está a sua situação financeira e econômica com base no balanço do primeiro trimestre de 2023, que foi publicado recentemente. Então vamos trazer as informações dessa empresa. Estamos falando aqui da JHSF Participações SA. E a JHSF foi uma das empresas muito requisitadas aqui no canal, e até agradeço a todo mundo que solicitou essa empresa aqui, ao meu amigo Israel Luizon, grande Israel, muito bom ter você conosco, muito obrigado, Israel. Também o Marcos Fagundes solicitou a JHSF, um grande abraço para você, Marcos. Filt Crypto também participando do canal, solicitando a JHSF, e tem mais, tem o Michael Ricardo Moraes, desculpa se eu errei a pronúncia, hein, Michael Ricardo Moraes também, mas de coração, muito obrigado mesmo pela sua participação, muito obrigado pela sugestão. Também meu amigo Pedro Nogueira, Pedro, que bom também ter você conosco, uma honra ter a sua participação junto com a gente aqui, um forte abraço para você, Pedro. E quem também solicitou, meu amigo Arthur. Oi, Arthur, que honra também ter você conosco. Muito obrigado a todos vocês que solicitaram a JHSF, um prazer poder lhes atender, espero corresponder às expectativas. E espero corresponder às expectativas de todo mundo. E para tanto, caso você queira participar, e é um prazer ter vocês conosco, entra aqui, canal Silas Zegraf, e manda sua mensagem, manda sua sugestão, e aproveita, faça a inscrição, dá o like e venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. E vamos contar um pouquinho a história aqui da JHSF, até para a gente poder entender os números da empresa, a gente tem que entender um pouquinho da história, afinal de contas, a história que constrói os números, e aí a gente consegue entender os números através da história da empresa. E toda essa história, ela começa de uma pequena empresa lá em 1972, através de Fábio Auriemo e também do José Roberto Auriemo. E aí os dois se unem lá em São Paulo para montar uma pequena empresa de engenharia voltada ali para prestação de serviço de construção e incorporação. Aí essa pequena construtora vai devagar, daqui a pouco ela acha um nicho de mercado, e esse nicho de mercado foi justamente a construção de agências bancárias, e aí começou a se especializar na construção de agências bancárias bem na década de 70, quando o sistema bancário do Brasil cresceu, né, em termos de quantidade de agências espalhadas pelo Brasil, e tanto é que a empresa do Fábio e do José Roberto chegaram a construir mais de 1.000 agências para mais de 20 bancos ali durante a década de 70. Chegando já nos anos 80, aí eles resolveram começar a diversificar para não ficar dependente de um segmento só. E aí começaram a atuar dentro de edifícios residenciais, construção de edifícios residenciais. Em 1985, aí passam também a atuar para o segmento corporativo, construindo para outras empresas também. E uma das grandes obras da JHSF na época foi justamente o Hotel Transamérica em Comandantuba, e daí na sequência também a pista de provas da General Motors, e na sequência também a sede do Bovespa BMF lá em São Paulo. E aí então passa agora a ter, além do segmento residencial, também o segmento corporativo. No ano de 1990, daí nós temos uma cisão dentro da sociedade, e dentro dessa cisão, né, desse processo de separação, a empresa acabou ficando com o Fábio Auriemo. E aí o Fábio Auriemo começou a implantar o seu estilo. E aí o seu estilo foi voltado mais para edifícios residenciais. E aí começa a investir pesado em edifícios residenciais de alto luxo. Em 1999, também dentro desse segmento de alto padrão, aí ele constrói o Metropolitan Office e também o Platino, que são edifícios classe AAA, né? Então era o top de linha, então voltado para o alto luxo mesmo. Em 2001, passam também a construir shopping centers. E o primeiro deles foi o Metrô Santa Cruz, lá em São Paulo. E aí passa a investir em shoppings. E depois de shoppings, ele começa a espalhar a construção de shoppings por diversos lugares do Brasil, aí, espalhando shoppings pelo Brasil todo. No ano de 2003, quem assume o comando da empresa foi o José Auriemo Neto. E o José Auriemo Neto também veio nessa filosofia, nessa toada ali de construir sempre para o alto padrão. E aí vai espalhando mais obras para o alto padrão, tanto é que lança o Parque Cidade Jardim em São Paulo, lança também o conjunto de torres, sempre voltado
para esse alto padrão, e no ano de 2007 fazem o IPO, e com a IPO, com a entrada de recursos, amplia ainda a participação da JHSF por todo o Brasil. E aí um dos itens também nesse processo de diversificação foi a compra do Hotéis e Restaurantes Fasano. E aí depois que eles compram os hotéis e restaurantes Fasano, passam também a espalhar hotéis e restaurantes Fasano também por diversos lugares do Brasil, e inclusive também fora do Brasil. No ano de 2019, também eles passam daí agora a construíram, né, um aeroporto particular, né, que é o São Paulo Catarina Aeroporto, voltado justamente para atender um público de alta renda. E nesse ramo de atividade da JHSF, o que é a especialidade dela? É justamente a incorporação, a construção, a obtenção de renda através dos imóveis construídos, e aí naturalmente o que eles vão fazendo ao longo do tempo? Vendendo alguns imóveis para recomprar, para comprar outros imóveis, enfim, vai fazendo uma reciclagem dos imóveis que fazem parte do portfólio da JHSF. E para que possamos entender como que está a situação da empresa nesse momento, trouxe para vocês aqui os balanços de 2019, 2020, 2021, 2022 e também do primeiro trimestre de 2023. E através dos números vamos entender o que é a JHSF Participações S.A. Então, vamos aos números. E aqui estamos então com as demonstrações contábeis da JHSF Participações S.A. E como falei para vocês, trouxe aqui toda uma base histórica, envolvendo aqui o ano de 2019, 20, 21, 22 e agora o primeiro trimestre de 2023. E por que essa base histórica? É justamente porque através desse tempo todo nós conseguimos entender e ver como que vem sendo o comportamento da empresa, qual é a linha de ação da empresa, até porque, de acordo com a trajetória dela, a gente consegue ter uma ideia para onde que essa empresa está indo. Então, começando aqui pelo ano de 2019, a JHSF era uma empresa de 5 bilhões 837 milhões de reais. E grande parte desse valor está aqui, ó, investimentos. Então, os investimentos são as participações que a empresa tem em todas as atividades que ela vem desenvolvendo, como são o caso dos hotéis e restaurantes Fasano, a sua participação em diversos shoppings espalhados pelo Brasil. Aí eles entram tudo aqui como investimentos. Praticamente 54,4% do que a empresa tem são esses investimentos aqui. E nessa parte de cima nós temos o capital de giro, que totalizava lá em 2019 930 milhões de reais. Desse valor, 537 milhões era o dinheiro que a empresa tinha em caixa, banco, aplicação. 170 milhões em contas a receber e 153 milhões de estoques. E o que é o estoque da JHSF? São os imóveis destinados à venda, são os imóveis que ela vai colocando à venda, eles entram aqui como um ativo circulante, um capital de giro. Chegando no ano de 2020, a JHSF é uma empresa agora de 7 bilhões 282 milhões de reais. E o capital de giro dobrou, foi para 1 bilhão 859 milhões. 1 bilhão e 41 era o saldo em caixa da empresa lá em 2020, 418 milhões que ela tinha para receber e 246 milhões os estoques de imóveis destinados à venda. Chegando no ano de 2021, agora a empresa pula para 8 bilhões 411 milhões de reais. E continua aqui com o crescimento no capital de giro, que vai para 2 bilhões e 41, apesar da queda do volume de dinheiro em caixa para 877 milhões, nós temos um aumento no contas a receber e um pequeno aumento aqui nos estoques de imóveis destinados à venda. Chega em 2022, a empresa agora é de 10 bilhões 321 milhões de reais. E desse valor aqui, o capital de giro agora passa dos 3 bilhões, vai para 3,257. Aumenta a posição de caixa da empresa para 925 milhões, aumenta o contas a receber e ela coloca diversos imóveis agora à venda nesse ano de 2022. Chegando em 2023, a empresa agora é de 10.474 e o capital de giro praticamente estável, aqui uma pequena elevação, fechando em 3.298. Diminuiu o volume de dinheiro em caixa para 664 milhões, também aqui uma pequena queda no contas a receber, mas aumentou aqui os estoques de imóveis destinados à venda. Então, dentro da atividade da empresa, justamente é a venda de alguns imóveis para a compra de outros imóveis num processo de reciclagem dos seus estoques e dos seus investimentos. Então, o que nós observamos aqui na JHSF? É uma empresa que ela vem com 5.800 para 7.200, para 8.400, para 10.300, para 10.400,
O capital de giro 930, 1 bilhão e 800, 2 bilhões e 41, 3 e 200, 3 e 300, praticamente uma empresa que ela vem numa crescente. Mas só isso aqui seria uma informação muito vaga, sem que ela tivesse uma comparação com a origem dos recursos para esse crescimento todo. E essa origem de recursos nós vamos olhar aqui, ó, no passivo. Passivo circulante, dívidas de curto prazo, passivo não circulante, dívidas de longo prazo e o total do endividamento. Lá em 2019, a JHSF tinha uma dívida de 2 bilhões e 781 milhões de reais, o que equivalia a 47,6% de tudo que a empresa tinha. Então, se ela tem um patrimônio de 5.800, deve 2.700, ela deve 47,6% do que ela tem. Então, ela trabalha com 47,6% de capital de terceiros e 52,4% de capital próprio. Já no ano de 2020, a dívida ela vai agora para 3 bilhões 455. Apesar de ser crescimento nominal, o peso da dívida permanece estável em 47,5%. E grande parte das dívidas aqui, ó, no longo prazo. Chegando em 2021, a dívida vai para 3.865 e o peso da dívida recua aqui para 45,9%. Em 2022, a dívida pula para 5 bilhões 162 e agora ela chega no patamar de 50%. Então, reparem que ela trabalha com 50% de capital de terceiros e 50% de capital próprio. E fecha agora março de 2023 com 5 bilhões 218 de dívida, 49,8%. Então, de tudo que a empresa tem, ela deve 49,8%. Então, vamos olhar aqui a linha do endividamento. 47,6, 47,5, 45,9, 50, 49,8. Então, é praticamente uma estabilidade, né? A empresa trabalha aqui com uma dívida totalmente controlada e totalmente estável e ainda mantendo sempre essa dívida no longo prazo. E agora vamos ver a geração de resultados da JHSF através da DRE, da demonstração de resultados do exercício, que vai nos mostrar o que a empresa gera de receita e o que ela ganha, o que ela gera de lucro. Lá em 2019, faturamento 636 milhões. Em 2020, o faturamento foi para 1 bilhão 170. Em 2021, para 2 bilhões e 7. Em 2022, ela cai um pouquinho para 1.902. E agora, em 3 meses do ano, acumula 354 milhões de faturamento, projetando aqui um faturamento de 1 bilhão e meio para 2023. Então, o faturamento que ele cresceu até 2021, agora ele vem aqui numa queda no ano de 2022 e projetando também uma queda para 2023. Mas, mais importante do que faturamento, é essa linha de baixo aqui, ó, lucro líquido do exercício, o que a empresa ganha. 326 milhões foi o lucro gerado em 2019. 638 milhões em 2020, 981 milhões de lucro em 2021. Aí esse lucro cai para 632 milhões em 2022 e agora acumula um lucro de 86 milhões em 3 meses de 2023, projetando também um lucro aqui na faixa de uns 360, 380 milhões. Então, assim como cai o faturamento, é uma projeção de queda para 2023, também é uma projeção de queda no lucro da empresa. Mas, enfim, é uma empresa que ela vem aqui com uma margem significativa também, 51,3, 54,6, 48,9, e agora essa margem cai para 33,2 e cai para 24,5. Daqui a pouquinho nós vamos ver esses números também nos gráficos apresentados, né, através dos indicadores da empresa. Mas então vamos começar aqui, já que falamos de gráfico, com a situação financeira. E nesse gráfico aqui nós temos a liquidez geral e a liquidez corrente. A liquidez geral que mede a capacidade de pagamento das dívidas no curto, médio e longo prazo. O que a empresa tem para fazer frente ao endividamento? A liquidez geral ela sai com 58 centavos, sobe para 81 em 2020, sobe para 88 em 2021, sobe para 92 em 2022 e agora recua para 0,63. Isso quer dizer o quê? Para cada R$1 de dívida que vence no curto, médio e longo prazo, a empresa dispõe de 63 centavos, quer dizer, ela não tem recurso para pagar toda a sua dívida. Mas como grande parte da dívida é de longo prazo, como a gente viu há pouco no balanço, então nós vamos nos concentrar na liquidez corrente, que é a capacidade de pagamento das dívidas do dia a dia. Então, no dia a dia, a JHSF ela sai com um índice de liquidez de R$ 2,16, cai para 1,72 em 2020, sobe para 2,42, sobe para 4,21 em 2022
e agora recua um pouquinho para 3,78. Isso quer dizer o quê? Para cada R$ 1 de dívida que viesse no curto prazo, no dia a dia, a empresa dispõe de R$ 3,78. Então, para cada um que ela vai pagar, ela já tem R$ 3,78. Paga, sobra bastante, uma situação financeira extremamente confortável da empresa. Olhando o endividamento, como a gente viu há pouco no balanço, vamos ver agora ele no gráfico. O endividamento que sai com 47,6 é praticamente estável, com 47,4. Aí ele recua um pouquinho para 45,9, sobe para 50% e agora fecha com 49,8%. Então veja que o endividamento ele vem numa linha. De tudo que a empresa tem, ela deve 49,8%. Nesse gráfico aqui, nós temos aqui alguns indicadores da rentabilidade da empresa, a começar pela margem líquida. De toda a geração de receita, paga custo, paga despesa, paga resultado financeiro, paga impostos e sobra 51,3% lá em 2019. 54,5%, 54,6% em 2020. 48,8% em 2021, 33,2% em 2022 e agora esse ano a margem um pouquinho menor, 24,5%. Então, de tudo aquilo que ela gera de receita, sobra líquido e limpo para a empresa, 24,5%. Já a rentabilidade do ativo nos mostra o quanto que a empresa ganha em relação ao que ela investe dentro do seu patrimônio. E esse índice ele sai com 5,60, sobe para 8,8, sobe para 11,7 e agora em 2022 recua para 6,1%. Em relação a tudo que ela investiu, ela gerou um ganho de 6,1%. No terceiro gráfico, à direita que nós temos ali, que é a rentabilidade do PL, é o ganho do acionista. Os acionistas que tinham as ações da JHSF nesses respectivos anos tiveram um ganho de 10,7% lá em 2019, 16,7% em 2020, 21,6% em 2021 e 12,2% agora em 2022. Então, ao ter as ações da JHSF, através dos lucros gerados, os acionistas tiveram um ganho de 12,2%. Já nesse quadro aqui, nós temos alguns indicadores relacionados às ações. Hoje, uma ação da JHSF, ela vale, em termos de patrimônio, R$ 7,34. Porém, você consegue comprar uma ação da JHSF por R$ 5,01. Então, veja que o valor de mercado dela está abaixo daquilo que ela efetivamente vale em termos patrimoniais, o que nos dá um preço por valor patrimonial de 0,68. Mostrando que a venda das ações da JHSF estão com deságio de 32%. Lucro por ação nos últimos 12 meses, 84 centavos, o que nos dá uma rentabilidade da ação de 16,77%. Dividendos por ação em 2022, a empresa distribuiu a título de dividendos apenas 20 centavos. A relação preço/lucro 5,96, quer dizer, praticamente 6 anos, o prazo de retorno que os acionistas terão através dos lucros gerados pela empresa. Free float, 36,97% das ações circulam livremente no mercado, fora da mão dos controladores, e o tag along é de 100%, garantindo para os acionistas minoritários o mesmo tratamento dos majoritários no caso de venda do controle da empresa. Caso a empresa seja vendida, é garantido para os minoritários o mesmo tratamento dado para os majoritários. Aproveito aqui também, trago para vocês aqui nesse gráfico aqui o comportamento das ações da JHSF nos últimos 5 anos, extraído lá do Google. Então, você digita o ticker da empresa lá e no Google projeta lá os 5 anos e você vai ver como que vem se comportando. E olha só como é que é o gráfico da empresa. Ela começa lá no ano de 2018, né, com as ações cotadas ali na faixa de R$ 1,13 aproximadamente. E aí quando vai chegando em 2019, ela começa ali uma sequência de altos, olha só, ela vai subindo, né, e atinge lá um pico, praticamente ali valendo R$ 8,80. Então para quem valia R$ 1,00 e pouquinho, agora está R$ 8,80. Aí vem a pandemia. A pandemia você vai ver aquela queda ali bem no meio do gráfico, a ação despenca para R$ 13. Passa o efeito inicial da pandemia, ali em março de 2020, as ações novamente embalam e chegam a valer R$ 9,90. Não se sustenta naquele patamar e aí começa a trafegar na faixa de R$ 7,40, R$ 7,50, caindo ali para R$ 6. Ao chegar em 2022, as ações caem mais ainda. Aí passa a trabalhar no patamar de R$ 4,60, R$ 5 por aí.
E aí, na sequência, ela passa ali por algumas oscilações ainda para cima e para baixo. Ao chegar perto de 2023, aí ela começa a cair, né? E aí, chegando ali no mês de março, ela cai para R$ 3,70. E agora, depois de março, ela começa a engatar ali uma série de altas, né? Que você vai vendo bem no finalzinho do gráfico ali, a linha subindo ali, né? Com o valor das ações ganhando um impulso. Tanto é que ela chega a valer R$ 5,01 no último dia 7 de junho, quando da gravação desse vídeo. Então, por aqui você vê quando que as ações tiveram seu maior valor, quando que elas tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da JHSF Participações S.A. Tá aí mais uma empresa analisada, JHSF Participações S.A. E é legal, é gostoso a gente retratar aqui as empresas pelo seguinte, porque além de naturalmente fazer toda essa análise das demonstrações contábeis e entender um pouquinho da história das empresas, mas principalmente entender o lado empreendedor, né, que nós temos aqui no Brasil. Então, de duas pessoas, do Fábio Auriemo e do José Roberto Auriemo, que lá em 1972, uma pequena empresa ligada à engenharia, constrói todo esse patrimônio e hoje gera emprego, gera renda, gera desenvolvimento. Então a gente fica aqui sempre na torcida, né? Cada empresa que nós analisamos aqui, a gente fica na torcida aqui para ter histórias bonitas, né? Histórias de desenvolvimento, porque o Brasil o que ele mais precisa é justamente desse desenvolvimento, dessa pujança. Por quê? Nós temos que gerar empregos, nós temos que gerar renda, nós temos que gerar oportunidade para todos. E quando você compra ação, quando você investe em ações de uma empresa, você está investindo justamente no setor produtivo, você está acreditando nas nossas empresas aqui justamente para que elas possam continuar nesse caminho de geração de desenvolvimento. E o canal Silas Negros procura justamente analisar todas essas empresas para você poder escolher qual é a melhor opção. Mas todas as opções, elas inevitavelmente elas passam pelos números da empresa. Então, nós não compramos uma empresa apenas por uma história bonita que tem por trás dela, mas nós compramos a empresa buscando rentabilidade, buscando retorno, buscando que essas empresas nos deem resultados, nos tragam resultados, que é isso que constrói o nosso patrimônio. E naturalmente que nós que somos investidores de uma forma geral, naturalmente que nós queremos fugir dos riscos e aí, para tanto, temos que analisar também como está a situação da empresa em termos de risco, capacidade financeira, endividamento e tudo mais, que pode colocar a empresa em perigo. Mas você pode aprender todo esse processo de análise e interpretação de uma forma muito rápida, fácil e didática. No dia 23 de junho, uma sexta-feira, das 19 às 22 horas, nós vamos ter aqui o nosso encontro falando sobre análise de balanços voltados para investimentos, onde eu vou explicar para vocês e mostrar para vocês como que nós fazemos todo esse trabalho de captação das informações, a interpretação dessas informações, justamente para poder entender cada empresa e verificar se vale a pena, se não vale a pena investir nessas empresas. E naturalmente que vamos também passar pelos principais indicadores relacionados às ações, que vão nos dizer se uma ação é cara ou barata num determinado momento. E tudo isso você vai aprender em 3 horinhas de curso e com um custo muito baixo, apenas R$30, apenas R$30 e 3 horinhas que a gente vai estar juntos aqui falando sobre análise de investimentos. E para você se inscrever, é fácil, basta me mandar uma mensagem aqui nesse WhatsApp e aí eu encaminho a ficha de inscrição e deixo uma vaguinha reservada para você. Afinal de contas, você não pode ficar fora dessa. E afinal de contas, eu quero ter o prazer também de ter a sua companhia na sexta-feira, dia 23 de junho, quando estaremos esperando vocês. Dito isso, bons investimentos para vocês.